Desculpa, meninos, aqui ligaram aqui do hospital. Então, voltando aqui, né, a gente estava falando então das camadas, né, das artérias, né? Então nós falamos de uma camada interna, uma túnica íntima, né, um endotélio, tá certo? Depois uma túnica média, que é composta de músculo liso e tecido elástico, né? E finalmente uma túnica mais superficial, mais externa, né, que é a chamada túnica adventícia, tá certo? Então é um tecido conectivo, né, que ele vai ter uma superfície bem lisinha, tá, de forma que ele não tem aderência com nenhuma outra estrutura que está em volta dela. Em relação à camada muscular, né, depois a gente vai ver adiante, né, que assim, quanto mais próximo do coração, tá certo? Mais pressão eu já tenho do próprio coração em cima do vaso. Então eu não preciso que esse vaso ele tenha uma muscular muito forte. Na verdade, ele precisa ter o quê? Uma camada elástica, né? Mais um tecido elástico mais abundante, de forma que você possa ter uma complacência, né? Quando o ventrículo contrai, existe uma certa dilatação do vaso, né? E depois, quando o ventrículo relaxa, aquele vaso volta a reduzir um pouco de tamanho. Então, quanto mais próximo do coração, mais espessa será a camada elástica, né, e mais fina será a camada muscular. Quando a gente vai chegando mais para a periferia, né, para os vasos menores, isso vai se invertendo, porque aí eu já não tenho a pressão do coração próxima, né, e eu preciso que o vaso, então, mantenha um estreitamento luminal, né, de forma que ele possa manter a pressão dentro do vaso, tá? Bom, então aqui a gente tem, né, novamente, né, só mostrando com mais detalhes, né? Então lembrando que a parede da artéria vai ser uma parede espessa, isso quando a gente vai comparar depois com as veias, né? Então a parede da artéria é bem mais espessa que uma parede da veia, a gente tem uma túnica íntima endotelial, né? Quando chegar lá no capilar, né, e todas essas camadas vão desaparecer e só vai ficar essa camada endotelial aqui, ó, com essas células aqui arranjadas de forma então que você vai permitir as trocas gasosas através das células, né, do endotélio aqui, tá? Depois nós teremos então uma camada média, né, como a gente falou, com músculo liso e tecido elástico, e finalmente uma cobertura, né, externa de tecido conectivo bem liso, né, que é é uma adventícia, tá? A função de a função da artéria de calibre maior vai ser o que? De condutância, ou seja, o sangue já vem com uma pressão, é ejetado dentro dela e ela apenas vai conduzir, esse tubo vai apenas conduzir o sangue para as regiões mais distais, né? Enquanto que a arteríola, tá certo? Vai ter o quê? Ela vai ter as três túnicas, agora com predomínio, né, maior, né, de músculo liso em relação ao tecido elástico, tá certo? E a função dela vai ser o quê? Uma função de resistência, tá certo? Então, de forma que ela consiga manter a pressão, né, sanguínea dentro do vaso, né, mesmo longe da pressão do ventrículo esquerdo. E finalmente, né, como nós mencionamos antes, quando chegar lá no capilar, o que vai acontecer? Só vai ter o endotélio de forma que você possa permitir, né, a troca, né, dos gases aqui nessa região, tá? Muito bem. Agora aqui, falando dos vasos, né, das veias, tá certo? Então aqui, as veias nós temos o quê? Nós temos três camadas, só que agora a gente não tem musculatura, né? Nós temos uma íntima, uma camada média e uma camada adventícia, tá certo? A grande diferença da veia em relação agora, além da parede, né, das camadas em relação à camada muscular, é a presença das válvulas que tem dentro. Uma vez que a veia ela não tem pressão, o que vai acontecer? Principalmente quando a gente está em ortostase, né? Isso aqui é uma venografia do membro inferior, depois eu vou falar mais sobre isso, né? Então o sangue, o que ele vai acontecer? Ele vem o sangue arterial aqui para o membro inferior, vai chegar até o pé, né, a ponta dos dedos lá, e depois a veia, né, vai trazer de volta o sangue venoso lá para cima. Só que como a gente agora não tem uma musculatura para contrair e nem tem um coração aqui para empurrar esse sangue de volta, o que vai depender aqui? Da musculatura da panturrilha, que é o chamado de coração venoso, né? Para que ela contraia, então essa veia molenga, ela se esprema e o sangue então vai subindo
passo a passo em direção à cavidade abdominal e depois ao coração direito, tá certo? Então essas válvulas aqui, elas vão fazer com que, uma vez que o sangue subiu um pouco, ele não volte e não retorne. Tá? Pois a gente vai ver, né, quando você tem uma insuficiência, algum defeito nessas válvulas aqui, o que vai acontecer? O sangue começa a se acumular, voltar aqui e vai dilatar a veia. Uma vez que ela não tem musculatura, ela facilmente dilata, então são as chamadas varizes, a gente vai ver adiante. E aqui a gente já aprende uma coisa, né, em relação à artéria, né? Como a artéria ela tem uma musculatura bem grande, ela vai estar sempre com um aspecto tubular, ela vai ser retilínea. Enquanto que a veia, como ela é mais molenga, ela vai ter esse aspecto mais ondulado. Então aqui só de olhar, eu sei que tudo que a gente está vendo aqui são veias. Por quê? Primeiro, tem esse aspecto ondulado. Segundo, tem essas bolotas que a gente está vendo aqui, ó, que são as localizações das válvulas, né? Isso dá para a gente ver até clinicamente nas pessoas mais idosas, a gente vê aquelas veias superficiais bem azulzinhas assim na superfície e vê umas bolotas assim. Tá certo? Isso corresponde àquelas veias dilatadas, né? E a presença das válvulas ali que são visíveis, né? Tá? Muito bem. E lembrando agora que a função da veia é uma função de capacitância, tá certo? Então você pode ter um acúmulo muito grande de sangue aqui, tá? Até que não chegue até a retornar para o coração. Aquela chamada lipotímia, né? Quando a pessoa tem aquele suor frio de medo e tudo mais, que faz o que chama de vasodilatação periférica, o que que acontece? Todos esses vasos aqui ficam muito dilatados e o sangue ele fica parado aqui em vez de voltar para o coração. Tá certo? Então você tem pouco sangue no coração, sai pouco sangue para a cabeça e o teu cérebro apaga, né? Tá? Muito bem. Então, só lembrando aqui, ó, isso aqui é só um resumo de tudo que a gente falou em relação à parede da artéria, né, de como é o capilar e de como é a veia. Isso aqui é autoexplicativo, não vamos perder tempo. Tá? E aqui nos capilares, né, que a gente também já mencionou, né, que tem uma fotomicrografia, né, que a gente vê aqui então o interstício, né, e as estruturas vasculares, né, os capilares entremeando as células aqui na região intersticial. Tá? Bom, o sistema linfático que a gente já tinha mencionado, né? Então a linfa, ela é o quê? Ela é um tecido, né? Perdão, é um líquido claro, assim, um pouco leitoso, porque ele tem um pouco de gordura dentro dele, mas além disso vai ter o quê? Vai ter eletrólitos, tem água, né? Tem resíduos do metabolismo celular, às vezes fragmentos, né, de parede celular, tá? E às vezes algumas proteínas que estão nessa região. Então esse líquido, né, que está no intestino, ele é reabsorvido pelo sistema linfático e depois ele é levado até o sistema venoso, que a gente vai ver adiante, de forma que ele volta ao sangue através do sistema venoso lá na região torácica. Tá? Aqui mostrando então o sistema linfático, né? Lembrando que então a linfa do membro superior direito, tá? A linfa da cabeça do lado direito, né? A linfa do pescoço, né? E do tórax, né? Vão drenar nos capilares do ducto linfático à direita aqui, ó, nesse ducto que está aqui, tá? Ok? Enquanto que o ducto, tudo que vem do lado esquerdo, né, vai virar pelo ducto torácico, né? Então, e vai acabar na veia subclávia esquerda. Então, todo o lado esquerdo vai drenar na veia subclávia esquerda, tá certo? A morfologia, né, o aspecto dos vasos linfáticos é muito similar ao das veias. A gente tem válvulas, tem uma parede bem fina. A diferença é que esse sistema linfático ele vai acabar sempre em alguns nódulos, né, que são os gânglios linfáticos, que são como se fossem filtros, né, com uma série de células do sistema imunológico, tá certo? Que vão fazer a filtragem, né? Vão tirar o que não serve para levar de voltar para o sistema venoso. Então aqui só mostrando um aspecto clínico do que a gente já mencionou anteriormente,
tá? Então lembra que eu falei que as veias, quando elas dilatam, né, olha aqui, ó, elas ficam visíveis na superfície, né, da perna, da pele, né? Então a gente viu essas áreas tortuosas, né, e essas bolotas que estão aqui. Então isso aqui nada mais é do que dilatação das veias superficiais. E as bolotas são as válvulas que ficam geralmente, né, quando a veia dilata, o que acontece? As partes, né, das válvulas aqui, ó, essas lâminas das válvulas, elas se afastam. E aí fica pior ainda, porque aí elas não conseguem conter o sangue de forma nenhuma. Já nesse outro paciente aqui, o que a gente vê? Você vê agora uma pele muito lisa, né? Não tem essas varicosidades aqui na cima, a gente tem uma pele muito lisa, muito brilhosa, tá? E ao mesmo tempo ela começa a ficar muito frágil. Essa coisa horrível que a gente está vendo aqui são ulcerações com infecção, que é comum de acontecer nesse tipo de paciente. Então o que ele tem aqui? Ele tem um problema da drenagem linfática. E aí o líquido vai se acumulando, né? Olha aqui, ó, no interstício da perna e no tecido subcutâneo, de forma que vai ficando muito distendida e a pele vai distendendo e ficando muito inchada, tá? Muito bem. Bom, uma outra coisa, já que a gente mencionou, né, em relação aos vasos de capacitância e condutância, né, é importante agora a gente reconhecer o quê? Como é feita a pressão arterial e como ela é mensurada, tá? Ok? Então vamos pensar aqui assim o seguinte, ó. Eu tenho um coração aqui do lado esquerdo, no ventrículo esquerdo, quando ele contrair, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai ejetar o sangue para a aorta, né? Primeiro na aorta ascendente, né? Depois na crosta da aorta, para as artérias subclávias e para a aorta descendente, tá? A gente vai medir a pressão arterial na região do próximo acima do cotovelo, como vocês já viram, né? No braço, né? E mais ou menos o que? Com o braço posicionado na mesma altura do coração. Isso vai me dar uma ideia da minha pressão arterial, tá? Então, o que a gente tem aqui? Quando o coração contrai, tá certo? O que vai acontecer? O sangue é ejetado aqui, a artéria ela vai se dilatar, tá certo? Tá? Conforme a gente vai indo para a periferia, a gente já falou, a quantidade de tecido elástico vai diminuindo, né? Mas isso não vem ao caso aqui. Mas o que a gente vai perceber? Que ela vai se dilatar, né? Tudo bem, você vai ter um calibre maior, tá? E depois, quando você tiver a fase da diástole, que o coração relaxou, o coração esquerdo relaxou, a quantidade de sangue aqui dentro vai diminuir, tá? Então, como é que a gente mede a pressão, tá certo? Então, nós temos duas coisas que chama pressão sistólica, ou seja, a pressão quando o coração está contraído, que é a pressão máxima dentro desse vaso, tá? E uma pressão diastólica, que é quando o coração está relaxado e eu tenho a pressão menor dentro do vaso. Como é que eu meço isso? Então, assim, se você lembrar lá, se você pegar uma mangueira de água, né, e deixar ela aberta com a boca bem lisinha ali, o que vai acontecer? Você vai ver que aquele fluxo de água que sai pela boca da mangueira é um fluxo liso retilíneo e não faz barulho da água quando ela sai, tá certo? Ao passo que quando você aperta a ponta da mangueira, o que vai acontecer? Aquele fluxo ele fica mais irregular, que é chamado fluxo turbilhonado, né? E você consegue ouvir um barulho, tá certo? Tá? Então, assim, quando eu coloco uma pequena pressão em cima daquilo, eu começo a ouvir o barulho do vaso, isso quer dizer o quê? Que a minha pressão mínima que eu tenho ali vai ser a minha pressão diastólica, tá certo? Tá? Se eu apertar bastante o vaso, até a hora que eu não tenho mais fluxo nenhum, ou seja, eu não ouço mais aquele ruído dentro do vaso, o que vai ser? Vai ser a minha pressão sistólica, é a pressão máxima que eu faço com que não haja fluxo dentro da artéria. Tá? A partir da hora que eu libero aquele fluxo, começa a ter novamente o barulho ali dentro, até a hora que o barulho desaparece, que vai ser então a minha pressão mínima, né? Ou pressão diastólica. Tá? Lembrando que quanto mais para a periferia eu for, né, menor será a minha pressão arterial. Né? Quando chegar lá na altura das estruturas das veias, né, essa pressão chega praticamente a zero.
que é o que a gente viu lá em relação à panturrilha no membro inferior, onde a musculatura é que vai dar a contração, né, suficiente para empurrar o sangue de volta ao coração. Tá? Então, nós podemos separar o nosso sistema venoso, né, no sistema relacionado à veia cava superior, tá certo? Que vai receber, então, o sangue da cabeça e dos membros superiores, né? Nós teremos formando uma parte superficial desses vasos a veia cefálica, a veia basílica, a veia intermédia e a veia jugular externa. Tá? Todos eles então vão drenar aqui, ó, no tronco braquicefálico e vai cair dentro do coração do lado direito. Enquanto que as veias profundas, né, serão o quê? Serão as veias subclávias, né, as veias jugular interna, a braquiocefálica, que vai estar aqui, né, tá? E a veia ásicos, né, que vai estar lá para dentro, na parte posterior do tórax, né? Tá? Muito bem. Enquanto que a veia cava inferior, né, que vai ser essa que está aqui, ó, dentro da cavidade abdominal, tá? Ela vai receber o quê? Ela vai receber o sangue que vai vir aqui, ó, da região da veia porta, tá certo? E o sangue que vem através da veia cava inferior, né, drenando, né, das veias safenas, o sangue da perna. Então você tem o sangue das duas pernas chegando pelas veias ilíacas, na veia cava inferior, somado agora aqui, ó, entrando no fígado, né, com o sangue da veia porta. Tá? Depois esse sangue ele vai passar por todo o sistema capilar do fígado, né, e vai chegar na veia cava inferior, já dentro, né, drenando no coração do lado direito. Tá? Muito bem. Aqui, ó, aqui só mostrando então agora, ó, o sangue da veia cava inferior, né, estão recebendo toda as veias da perna, as veias tibial, a veia poplite, a veia femoral, chegando na ilíaca, na veia ilíaca superficial, indo até para a ilíaca profunda, né? E aqui é só a gente vendo, ó, uma flebografia, aquele mesmo exame que a gente viu anteriormente, ó. Então a veia tibial aqui, ó, bem grande, uma veia poplite, uma veia femoral indo lá para cima. Do lado de cá você já tem o quê? Um fluxo um pouco mais lento, você tem muito vaso, né? Você vê que tem veias mais dilatadas aqui, ele tem uma certa dificuldade no retorno venoso desse lado aqui, tá? Enquanto que a parte arterial, né, vai ser o que? É o que a gente já mencionou. O coração esquerdo, o ventrículo esquerdo, saindo para uma aorta ascendente, uma crosta da aorta, o tronco braquicefálico para cá, né, a artéria carótida esquerda, a artéria subclávia esquerda, tá certo? Enquanto que para baixo, né, vai ser o que? Quando passar pela aorta descendente, né, indo para a aorta abdominal, as artérias ilíacas, até chegando nas tibiais, fibular, né, até a região do pé aqui embaixo. Tá? Muito bem. Então, as carótidas comuns, né? Então, o sangue que saiu da crosta da aorta, ele vai chegar para as duas artérias carótidas, né? Sendo que a artéria carótida direita, né, ela vai ter origem aqui, ó, no tronco braquicefálico, enquanto que a artéria carótida esquerda, geralmente, ela tem origem direto da crosta da aorta. Eventualmente, elas têm muitas variações, né? Você pode ter uma carótida esquerda tendo origem do tronco braquicefálico diretamente, né? Tem muitas variantes, mas a gente tem que reconhecer isso que está aqui, ó. Esse é o aspecto habitual, 3 grandes vasos, né, na base aqui, ó. Tá? Ok? E outra coisa, né? De novo, olha só, as artérias são estruturas bem lisinhas, né? E bem retilíneas, né? Tá? E aí a gente já vê aqui, ó, que quando chega na altura aproximada de C4, tá certo? Da quarta vértebra cervical, existe o quê? Existe a bifurcação das carótidas, né? Onde nós teremos então uma carótida interna que vai direto para a base do crânio e vai lá passar junto da cela turca, né? E uma outra carótida externa que vai dar vários ramos que vai irrigar a região da face que nós veremos posteriormente. Tá certo? Muito bem. Então aqui, ó, uma outra referência anatômica importante que vocês têm que reconhecer é essa que está aqui, é o chamado triângulo carotídeo, tá certo? Ele é formado por 3 músculos importantes, o esternocleidomastoideu,
tá certo? Que é esse músculo bem grande, que ele vai ter uma partezinha que vai se inserir na subclávia dele, ele tem uma parte, um tendão, um tendão na subclávia, tá? E na clavícula, né? E um outro tendão que vai direto para o manúbrio aqui, para a parte do externo aqui, tá certo? Tá? Bom, depois a gente tem um outro músculo, né? Que ele vai sair daqui da clavícula também, né? Tá certo? E que vai até o osso ióide aqui em cima, né? Por isso que ele é chamado de omoplata, né? Para o ióide, né? Então ele vai ser o homoióide, tá certo? Tá? E finalmente a gente tem o outro músculo, né? Que é o estilo, que vai para sair do processo estiloide até o ocioide. Então vai ser o estiloiode, né? Tá? Que vai junto com o músculo digástrico aqui. Tá? Então essas três estruturas vão formar esse triângulo que está aqui, ó, que é o chamado triângulo carotídeo, tá certo? Tá? Muito bem. Bom, agora os ramos da carótida externa. Uma maneira simples da gente lembrar é que na altura então de C4, dali para cima a gente vai ter a carótida externa e a carótida interna, não é isso? Tá? E que, então, nós temos as estruturas anatômicas que estão aqui nessa região, né? Então, se você lembrar aqui, ó, então aqui a gente tem a mandíbula, um pouco abaixo da mandíbula, a estrutura que a gente tem aqui, que você palpa no pescoço, você palpa o osso ióide, e do lado dele você tem a glândula tireoide, tá certo? Então, nós teremos uma artéria, né, que vai irrigar a glândula tireoide. Como essa artéria já está lá de cima, ela será a tireoideia superior. A tireoideia inferior, né, ela vai ter origem aqui embaixo, ela vai sair, na verdade, ó, da artéria subclávia direita, né? Então aqui, ó, vai ter o tronco tíreo cervical, tá certo? Que vai dar então a tireoideia inferior. Bom, voltando aqui então na carótida externa. Então o primeiro ramo vai ser para a glândula tireoide, tá certo? Depois um pouco para cima da tireoide a gente vai ter o que? A gente tem a língua aqui embaixo, ó. Embaixo da mandíbula você tem a língua aqui dentro, tá certo? Depois o próximo ramo vai ser o próprio ramo que vai ser da mandíbula, ramo mandibular ou facial, tá? Um pouco mais para cima da mandíbula, o que nós temos? Nós temos a maxila. Então, nós temos aqui a artéria maxilar. E depois, subindo lateralmente do lado, aqui na região temporal, né, nós teremos, então, a artéria temporal superficial. Tá? Aí, se você vai para trás, tem duas coisas. A base do crânio, que é a região occipital, e um pouco para cima da base do crânio, a gente tem a orelha aqui. Então, vai ser um ramo auricular. Tá? Então, assim é fácil da gente lembrar, então, né? Uma tireoideia superior, depois uma artéria lingual, uma artéria mandibular ou facial, uma maxilar, uma temporal superficial, uma occipital e uma auricular posterior, tá certo? Tá? E assim a gente consegue lembrar os ramos da carótida externa, tá? Aqui é só o desenho, né? Só relembrando para vocês, agora colocando uma arteriografia aqui para ver como é que a gente aparece, né? Então aqui, ó, é o bulbo carotídeo dando a carótida externa aqui, tá? É o ramo que vai para frente, né? Tá? Muito bem. Então, ó, quando chegar agora na carótida interna, na base do crânio, né? Então você passou da base do crânio aqui, nós teríamos agora, já dentro do crânio, tá? Dentro do crânio, ó, isso aqui é a parte extracraniana, isso aqui é uma angiografia por catéter, o contraste foi injetado direto na carótida interna aqui. Então agora a gente vê essa parte aqui, ó, da carótida, que corresponde à região ao lado da célula turca, né? Que é a chamada região do seio cavernoso. Então essa aqui é a carótida cavernosa, ela tem esse aspecto em sigmoide, que a gente chama aqui, e a gente consegue ver os ramos dela aqui. Então o ramo conhecido é o que é o chamado principal, que é o primeiro ramo da artéria carótida interna, é a artéria oftálmica, tá certo? Vai ser um ramo que vai sair, é o primeiro ramo que vai sair anteriormente, né? Depois aqui, como a gente está na altura da hipófise posterior, a gente tem a artéria hipofisária, não é isso? Tá? E dali para cima, então, nós teremos
a artéria coroideia, que é uma artéria que vai para a parte profunda do cérebro e mais posterior, né? A artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, né? E a artéria comunicante posterior aqui atrás, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Muito bem. Bom, uma vez que a gente já conheceu o nosso bulbo carotídeo aqui, vimos que a gente tem uma carótida interna e uma carótida externa, o que a gente vai perceber aqui, ó? Que agora, isso aqui, você tem um espaço muito pequeno, essas estruturas elas estão dirigidas para a região superior e elas estão bem próximas, né? Olhando esse outro paciente aqui, a gente já vê que esse espaço que está aqui, ó, tá certo? É um espaço que está bastante alargado nesse paciente aqui, tá? E nessa região aqui, o que a gente tem? A gente tem o seio carotídeo, os corpos carotídeos aqui, ó, tá certo? Tá? Que são estruturas nervosas, né? Inclusive que se você ficar massageando essa região, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma redução, né? Uma vasodilatação, né? De forma que o paciente diminui até a pressão da pessoa. Então, às vezes você fica massageando isso aqui, você faz uma vasodilatação, igual a gente mencionou antes, e pode fazer uma hipotensão importante da pessoa. Mas nesse caso aqui é só para lembrar que você reconhecendo a anatomia normal, você vê que aqui tem alguma coisa que não está normal. No caso aqui era um tumor, mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Bom, as doenças que ocorrem dentro do vaso, a gente já viu, falou que a artéria ela deve ter uma superfície bem lisa e bem retilínea, né? E aqui agora a gente tem a mesma coisa, ó, você tem uma carótida comum aqui, aqui a gente tinha que ter uma área, né? Lembra assim, ó, mais dilatadinha, ó, mais barriguda, né, que a gente está vendo aqui, ó, e na verdade aqui eu não tenho isso, ó, tá bem estreitado aqui. E pior ainda, quando a gente vai para a carótida interna, ó, que é essa que vai até a base do crânio aqui, você vê um estreitamento aqui muito grande, ó, tá vendo? Ó? Então tem uma placa, né, de ateroma, né, que é a doença ateromatose que vocês já ouviram falar, estreitando a luz aqui. Tá certo? Aí aqui só para mostrar como é que se trata isso, né? Uma das maneiras que a gente pode tratar com cirurgia, ir lá abrir e tirar isso aqui tudo. Ou pode colocar um catéter, depois esse catéter ele tem um balão que ele se dilata, né? Espreme, esmaga essa placa aqui de forma que o calibre volte a ter um calibre adequado, né? E depois você solta aqui dentro uma malha de aço, né? Como se fosse um cano aqui dentro, né? Tá certo? E esse cano ele vai permitir que o vaso tenha um fluxo adequado, né? Tá? Muito bem, aqui temos uma tomografia então, né? Uma angiotomografia, que você tem contraste dentro das estruturas arteriais, aqui no corte sagital e aqui no corte axial, apenas para a gente mostrar, né, a quantidade de variantes que a gente pode ter. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? Uma artéria carótida passando aqui, ó, junto ao do osso hioide, né? E uma outra passando dentro do osso, tá certo? Olha aqui, ó, passando por dentro do osso, né? Isso tem várias implicações cirúrgicas e de tratamento, né? Tá? Mas só para a gente reconhecer as variantes, tá? Depois a aorta torácica, nós temos vários ramos da aorta torácica, do mesmo jeito que a gente falou que o primeiro ramo lá da artéria carótida interna dentro do crânio era a artéria oftálmica, né? O primeiro ramo da aorta aqui torácica serão as artérias coronárias, né? Então é importante da gente reconhecer isso. Tá? Depois a gente vai ter o tronco braquicefálico, né? Depois nós teremos a carótida esquerda, a subclávia esquerda, né? Depois a gente vai ter as artérias intercostais, tá certo? Junto aqui na altura das artérias intercostais, nós teremos as artérias brônquicas, né? À esquerda sai uma única artéria aqui posteriormente, enquanto que à direita ela às vezes pode sair das artérias intercostais ou da própria artéria brônquica esquerda ou eventualmente até da própria aorta, né? Tá? Depois a gente tem a artéria esofágica, as artérias traqueais, as artérias frênicas lá embaixo e as artérias mediastinais que são muito pequenas, né? Tá?
Muito bem. Aqui só mostrando para vocês como é que se forma um aneurisma. Lembra que a gente falou, a gente tinha uma camada da íntima, não é isso? Depois você tinha uma camada média e finalmente você tinha uma adventícia. Se essa íntima, né, por alguma razão, ela começa a ficar machucada aqui, o que vai acontecer? O sangue acaba entrando na camada média, tá certo? E vai fazer uma dilatação aqui. Tá? Essa dilatação, ela tanto pode ser uma dilatação fusiforme, né, que forma um saco aqui, que é o chamado aneurisma sacular, né, que isso geralmente é mais comum dentro do crânio, tá certo? Enquanto que a gente pode ter, ou às vezes também nas artérias menores, né, na artéria esplênica, às vezes alguma artéria hepática, a gente vai ter vários locais. E o mais comum na artéria, na aorta abdominal é o aneurisma fusiforme, tá? Ok? Então aqui só mostrando a peça, né, a íntima aqui, e um hematoma, né, um coágulo aqui dentro, tá? Ok? Muito bem. Então, ó, só mostrando, né, o que acontece, né, você pode ter, então, essa dissecção aqui, onde você tem uma ruptura na íntima, permitindo que o sangue ele vai para dentro, né, aqui, ó, vai ficar dissecando aqui a íntima, né, a íntima descolou aqui, aqui eu tenho a túnica média e o hematoma aqui dentro. Tá certo? Que é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Você tem uma luz onde é o sangue normal, né, que saiu do coração, que é chamado de luz verdadeira, né? E essa outra luz aqui que é chamada de luz falsa, que é exatamente o desenho que a gente está vendo aqui, tá? Se você olhar no coronal, tá aqui, ó. Tá certo? Tá? Muito bem. E aqui, ó, só mostrando uma outra tomografia, que a gente tem a coluna aqui, a traqueia aqui, o esôfago, a crosta da aorta. Então, a luz da aorta, nessa área onde a gente está com contraste aqui dentro bem branco, ela tinha que estar o quê? Ela tinha que estar encostada aqui na parede externa. A gente tem uma parede muscular aqui bem fina, não é isso, tá? Uma adventícia bem aqui assim. Então essa luz ela praticamente tinha que estar encostada aqui. O que a gente vê? Que ela está afastada da parede. Então aqui tem um trombo, né? Que a gente chama de trombo de parede ou trombo mural, tá certo? Muito bem. O arco aórtico está aqui, então eu fiz uma arteriografia em que o catéter ele entrou lá pela artéria femoral, né, foi subindo pela aorta abdominal, pela aorta ascendente, na crosta da aorta, veio até aqui, ó, essa barriguinha que a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Bem aqui embaixo, então, vai estar a válvula aórtica. Ele injetou o contraste aqui, ó, e esse contraste por pressão ele fez o caminho natural dele, né? Então, para o tronco braquicefálico, a carótida esquerda e a subclave esquerda, que é isso que a gente está vendo aqui, tá? Aqui só mostrando o tronco braquicefálico com os ramos dele, né? Tá? Isso aqui é autoexplicativo, né? Não precisa entrar em detalhes, né? De novo a subclave aqui. E aí temos uma relação importante da artéria subclávia, que é o que? Ela passa entre o músculo escaleno anterior e o escaleno médio. Eventualmente isso pode fazer o que? Uma compressão da artéria subclávia, principalmente quando você faz uma elevação do braço, né? Tá? Então aqui nós temos os ramos da artéria subclávia, né? Tá certo? Olha, todos os ramos que a gente conhece aqui, né? A artéria vertebral é a artéria importante, que é a primeira que a gente vai ver aqui, ó, que vai em direção cranial, né? E uma outra artéria muito importante que vai para a direção inferior, né, podálica, é a artéria torácica interna. É uma artéria bastante importante. A gente vai falar sobre ela mais à frente, tá? Bom, então aqui, ó, então o músculo escaleno, tá certo? A artéria subclave aqui, tá certo? Olha aqui, ó, e as estruturas nervosas aqui, ó, tá? Ok? Muito bem. De novo, a artéria subclávia, e aqui só mostrando, ó, conforme eu mencionei, esse paciente do lado de cá, a subclávia tem um calibre bem bom, né? Enquanto que do lado de cá, o que a gente vê? Ó, você tem uma compressão, né, das estruturas vasculares aqui, tá? Bom,
aqui agora a gente vendo a torácica, a artéria torácica interna, que eu falei que era uma artéria bem importante, né? Então essa artéria que está aqui, ela é importante porque, como ela está correndo aqui, ela tem um fluxo grande de um vaso bem importante, né, que é das artérias subclávias. O que a gente nota? Que ela está próxima do coração. Então é uma artéria que é bastante utilizada para quando a gente precisa irrigar o músculo cardíaco, trazendo uma derivação vascular a partir dessa artéria para a musculatura do coração. As pontes vasculares são feitas a partir desse ponto, né? Ela tem, ela dá origem, né, às artérias intercostais anteriores, a artéria epigástrica superior, lembra que a gente estudou quando a gente viu parede abdominal, né? E as artérias mediais, né, das mamas, tá certo? Tá? Então são ramos importantes da torácica interna, tá? Muito bem. As artérias brônquicas, então a gente já mencionou, apenas mostrando aqui, ó, a artéria brônquica direita aqui, ó, nessa região aqui, né? E a artéria brônquica esquerda indo aqui para trás. Nesse caso aqui a gente tinha uma coisa, né, que é chamada de uma fístula arteriovenosa, né? Então essa artéria ela estava vindo para cá e estava se comunicando anomalamente com outras estruturas, mas apenas o que interessa a gente reconhecer aqui, ó, que esse vaso grande aqui, mais ou menos na altura do quarto arco costal, corresponde à artéria brônquica do lado direito. Tá? Bom, as artérias pulmonares, né? Então as artérias pulmonares, elas vão sair do ventrículo direito, né, através do tronco da artéria pulmonar, que vai dar uma artéria pulmonar para o lado esquerdo e uma artéria pulmonar para o lado direito, né? Tá? Ok? Isso aqui é bem fácil, não tem muita coisa, aqui apenas mostrando a traqueia e os brônquios, né, principais e a artéria, né, pulmonar esquerda em cima do tronco do brônquio do lado esquerdo, tá certo? Então por isso que ele vai fazer essa curvatura aqui maior, tá certo? Tá? Ele está montado no brônquio aqui. Tá? As veias pulmonares, então, né, a gente tem o que? Você tem uma veia pulmonar, as duas veias, geralmente são duas veias, sendo que à direita você pode ter três veias, mas habitualmente são duas veias drenando no átrio direito, né, que é como a gente está vendo aqui, ó, tá certo? As superiores aqui drenando no átrio direito, tá? Muito bem. Bom, agora se vocês quiserem dar um tempinho, depois continua, né, para a gente ver a parte da parte inferior, né? Dá um tempinho, eu vou continuar aqui, mas é bom vocês distraírem um pouquinho aqui, porque realmente ficou um pouco longa essa aula. Mas essa parte é mais curta, né? Então, a gente tem o quê? Uma artéria, uma aorta abdominal, que nós vamos ter os ramos mais superiores, né? Então, na parte mais superior do abdômen, a gente tem o quê? A gente tem o diafragma, né? Então, a gente vai ter uma artéria frênica inferior. Tá certo? Logo depois, embaixo, nós vamos ter o quê? O tronco celíaco, né? Nós temos o fígado, né? E o estômago e o baço. Então, a gente vai ter o tronco celíaco bem aqui em cima, tá? Um pouco mais para baixo, então, a gente vai ter o quê? As glândulas adrenais, né? Em cima dos rins aqui. Então, eu vou ter uma artéria para as glândulas adrenais, uma de cada lado. Depois, um pouco mais para baixo, eu vou ter o quê? A artéria mesentérica superior, né? Logo abaixo, né? Bem na linha média e crescendo anteriormente, igual ao tronco celíaco. Eu vou ter a artéria mesentérica superior, tá? Depois nós vamos ter o quê? As artérias renais, uma para cada lado, tá certo? Lembrando que as artérias renais também vão dar uma parte da vascularização da glândula suprarrenal. Serão as artérias adrenais inferiores, tá certo? Tá? Depois, indo mais para baixo, eu teria o quê? Teria a artéria mesentérica inferior, né? Que é a artéria bastante importante, né? Nós podemos ter também as artérias gonadais, que é a ovariana e a testicular, saindo aqui na parte anterior e lateral da aorta aqui. Tá? Depois lá embaixo, né, nós vamos ter o que? As artérias lombares desde lá de cima até embaixo, né? A artéria sacral, que é essa aqui bem na linha média, parece um rabinho aqui embaixo
da aorta, né? Aí vamos depois ter as duas artérias ilíacas comuns, que vai dar uma artéria ilíaca superficial e uma artéria ilíaca profunda. A superficial vai se continuar com a artéria femoral, e temos vários ramos que vão dar aqui. Um dos ramos importantes da artéria ilíaca superficial vai ser a artéria circunflexa, né, e a artéria epigástrica aqui embaixo. Tá? Aqui, ó, opa, perdão. Aqui, ó, a epigástrica inferior aqui embaixo. Tá? Muito bem. Aqui só mostrando, então, uma angiotomografia, né? Tá certo? Então, a gente tem uma reconstrução tridimensional, que a gente consegue ver a aorta e os dois rins, tá certo? E aqui as artérias renais, né? É até um pouco parecido com o que a gente viu lá no desenho, né? Então, olha aqui, ó, as duas artérias renais, né? Aqui embaixo a gente tem a artéria ilíaca interna, a artéria ilíaca externa, tá? A artéria ilíaca comum, e aí aqui tem um negócio diferente, ó. A gente nunca tinha visto essa artéria aqui, tá certo? E aí, se você olhar, não apenas tem uma artéria, como tem uma estrutura aqui assim, ó, que parece muito com isso que está aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho que eu tenho aqui um enxerto, né, um rim, né, transplantado na fossa ilíaca, e essa aqui é a artéria renal na artéria ilíaca enxertado na artéria ilíaca comum, tá? Então, ó, lembra, isso aqui não existe, né? Essa artéria a gente não reconhece. Aí você viu que tem uma coisa diferente, aí você vê que tem um feijãozinho aqui que você já conheceu em outros exames, que é a estrutura que tem um feijãozinho e que tem um pedículo vascular corresponde ao rim. Então você consegue reconhecer o rim aqui, tá? Muito bem. Então, voltando lá para cima agora, nós temos o tronco celíaco, né? O tronco celíaco, ele tem as artérias bem importantes dele, que são a artéria gástrica esquerda, que é essa que está aqui, ó, tá certo? Tá? Nós vamos ter uma artéria para o lado direito, que vai ser a artéria hepática comum, que é essa que a gente está vendo aqui, tá? Que, ó, se aqui na arteriografia, ó, para o lado direito vai ser a hepática comum, para o lado esquerdo vai ser a esplênica, o baço está do lado de cá. Tá? E a gástrica esquerda está por aqui, não dá para a gente ver, mas ela vai estar por aqui. Tá? Se eu fizer um corte sagital aqui, ó, tem a coluna agora, a aorta aqui, e agora eu tenho aqui, ó, essa artéria que sai aqui em cima, será então a artéria do tronco celíaco, e um pouco mais para baixo, que vai lá para baixo, vai ser a artéria mesentérica superior. Tá certo? Tá? Que é isso que está aqui, ó. Isso aqui é o tronco celíaco, dando uma artéria para o lado direito, que vai ser a artéria hepática, né? E aqui a gente vê a artéria esplênica do lado de cá, uma parte dela, né? Tá? Muito bem. A artéria mesentérica superior, como a gente falou, ela sai exatamente abaixo do tronco celíaco. Eventualmente eles podem ter até uma origem comum, tem várias variantes anatômicas aqui. E aí aqui a gente já percebe uma coisa, ó, lembra que a gente falou? Então a artéria ela tem que ser tubular, lisa, bonitinha. Aqui ela tem um aspecto de fuso, né? Então esse é um aneurisma fusiforme, né? A luz da aorta, tá vendo? A luz dela tem que estar encostada direto na parede, ó, bem lisinha aqui. E aqui a gente vê o que? Um espaço cinza entre a parede do vaso, né? E a parte luminal do vaso aqui, ó. Então isso aqui corresponde a um trombo mural, tá certo? Tá? Muito bem. Então, a artéria mesentérica superior, ela vai ter alguns ramos muito importantes, né? Então, aqui, ó, o primeiro ramo dela vai ser o quê? Para a parte superior esquerda do abdômen, onde vão estar o quê? Vão estar as alças intestinais do jejuno, tá certo? Tá? Se a gente for um pouco mais para baixo, né, a gente vai ter um outro ramo que vai um pouco mais para a direita, que aí já vai estar o quê? Pegando o ilho, né, que é a parte mais distal, lembrando que o ilho ele vai caminhando da esquerda para a direita e de cima para baixo, né, até chegar aqui, ó, junto do seco aqui. Então a gente vai ter uma artéria que vai ser bem para baixo, né, que vai dar para o ilho, né, e para o cólon aqui, que vai ser a artéria iliocólica, não é isso, tá? Depois a gente vai ter uma artéria que vai direto para o cólon direito aqui, ó, tá certo? Que vai ser a artéria cólica direita, que é essa que vai estar aqui, ó, tá certo? Tá? É mesmo o desenho aqui. E na arteriografia, essa imagem que a gente está aqui. Fica um pouco confusa, né? Mas basicamente a gente sabe que aqui vai estar o jejuno, aqui está o ilho
e aqui vai estar o cólon, tá? Então as artérias elas deverão ter exatamente os mesmos nomes, né? Tá? Apenas mostrando aqui, eventualmente, se a gente tem algum distúrbio, alguma coisa que impeça o sangue de chegar em alguma região do cólon, né? Então, essas artérias aqui, ó, a artéria mesentérica superior, através da artéria cólica média aqui, ó, ela vai se comunicar com a artéria mesentérica inferior, através dessa alça que está aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Você tem uma alça de artéria bastante evidente aqui. Por quê? Porque ele tinha uma oclusão aqui, ó, nessa região, que o sangue da artéria mesentérica inferior não estava conseguindo irrigar o cólon esquerdo. Então isso fez com que as artérias do lado direito fossem compensando, né, e fazendo uma irrigação aqui. É claro que isso acontece através de doenças crônicas, né? Se você tem um trombo agudo ocluindo, não vai ter essa chance de você fazer essa dilatação compensatória. Isso leva tempo para se fazer, tá? Muito bem. Depois nós temos o rim, né? Então nós já falamos das artérias renais, né? Você pode ter mais de uma artéria renal para cada rim, tá certo? Essas artérias, elas saem da aorta e elas vão dar um ramo para frente e um outro para trás, que serão as artérias anteriores e posteriores, né? E a partir dessas artérias anterior e posterior, nós teremos então os ramos segmentares já junto do rim, né? Tá? Esses ramos segmentares vão dar dentro já do rim, eles já vão dar as artérias interlobares, né? E lá na periferia do rim, em cima da pirâmide renal, então nós teremos as artérias arqueadas, tá certo? Tá? Basicamente é isso, né? Depois nós temos vasos muito pequenos, são arteríolas aferentes, né? Que vão estar relacionados diretamente ao glomérulo, né? Tá? Então aqui está o nosso desenho e aqui uma arteriografia com uma injeção feita direto na artéria renal do lado esquerdo, né? Então a gente vê aqui, ó, os ramos segmentares aqui, ó, já dentro do rim aqui, ó, dentro do hilo aqui, ó, esse aqui é o hilo renal, então já lá profundo no hilo, a gente tem as artérias segmentares que depois irão dar então as artérias interlobares e chegando até as artérias arqueadas aqui em cima, né? Tá? Uma tomografia computadorizada mostrando a mesma imagem, apenas agora nós vemos o que? Artérias amares, né? Então são artérias supranumerárias, né? Aqui, ó, nesse outro paciente, uma para cá, uma outra mais para cá, tá certo? Então são artérias supranumerárias, né? Nesse caso, quando vai para o polo inferior, né? São chamadas artérias polares. Quando vai para o polo superior, são chamadas artérias polares superiores, aqui polares inferiores, né? Não é uma nomenclatura anatômica, é uma nomenclatura cirúrgica que é habitualmente utilizada, vocês vão ver muito no dia a dia da clínica, né? Tá? Apenas mostrando aquela mesma arteriosclerose que a gente falou anteriormente lá na aorta e na carótida, também pode acontecer nas artérias renais, né? Então aqui, ó, a gente tem uma estenose na origem da artéria renal, tá certo? Aqui nesse caso, esse paciente ele foi colocado uma endoprótese, né? Inclusive na artéria renal direita aqui dentro, ó, um stent aqui, a artéria renal direita ficou com uma boa circulação, o rim aqui tem um tamanho bom. Infelizmente a artéria renal do lado esquerdo ficou ocluída, né? E aí o que a gente vê, ó, esse rim aqui foi atrofiando, ó. Você vê que esse stent aqui, ó, ele está bem branquinho dentro dele, esse outro stent aqui está bem pretinho aqui dentro, tá? Então esse rim aqui tem um tamanho normal, esse aqui é apenas um cisto em cima dele, depois a gente vai ver isso, né? Mas o rim aqui do lado direito bem normal, com boa quantidade de contraste, né? Quer dizer, tá entrando sangue dentro dele, enquanto que o rim do lado esquerdo está bem menor do que o direito e não está branco, ó, quer dizer, não está chegando contraste porque não está chegando sangue nele, tá? Muito bem. Artéria mesentérica inferior, então nós mencionamos, ela vai ter uma artéria cólica esquerda, né, que vai se comunicar
com a artéria, né, cólica média aqui, ó, vai fazer essa arcada aqui em cima, que vai permitir uma vascularização na eventualidade da gente ter alguma oclusão que impeça o sangue de fluir para uma dessas estruturas aqui. Lá embaixo nós vamos ter então uma artéria sigmoideia, né, uma artéria sigmoideia que vai irrigar a parte proximal, o terço proximal da alça sigmoide, tá certo? Depois a gente tem uma artéria retal superior, que é essa aqui, outra que vai aqui até a parte superior do reto, né? Tá? O terço proximal do reto. Muito bem, aqui apenas mostrando então a arteriografia, né, em que a gente tenta identificar então a artéria cólica esquerda, né, a artéria sigmoideia aqui, tá certo? E a artéria retal aqui embaixo, tá certo? Tá? Só observando a posição anatômica, a gente mais ou menos consegue dizer o nome das artérias, tá bom? Tá? Então aqui, ó, isso aqui é autoexplicativo, são os ramos da artéria ilíaca interna, isso aqui vocês têm que saber, né? Não vou entrar em detalhes, né? Apenas para vocês olharem e estudarem isso daqui, tá? Então, aqui uma arteriografia da artéria ilíaca interna que é possível a gente reconhecer, né? A artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca profunda ou artéria ilíaca interna, a artéria ilíaca externa, dando continuidade aqui com a artéria femoral, tá? Aí temos vários vasos que vão sair daqui, né, da ilíaca interna, que a gente já falou, né, artérias uterinas, né, artéria vesical, mas que não dá, é difícil da gente reconhecer aqui, apenas para vocês lembrarem os ramos dessa artéria, que são ramos importantes, tá bom? Depois aqui, ó, tem uma série de coisas aqui, ó, com as letras bonitinhas, né? A letra A, a letra B. Isso aqui que eu espero que vocês, além de uma pergunta que a gente vai mandar lá para fazer a validação da nossa presença, eu espero que vocês me mandem também, né, o nome de cada artéria dessa aqui que está com a letra aqui. As que não conseguirem não tem problema, mas as principais eu gostaria que vocês me dissessem, tá bom? Tá? Muito bem, meninos. Aqui é a mesma coisa, apenas uma brincadeira. Se você puder reconhecer também essas estruturas aqui, tá certo? Tá? Se reconhecerem todas, parabéns. Se reconhecerem a maioria e quiserem apenas lembrar quais são as principais, a gente vai ver isso aqui. Mas de qualquer jeito eu já vou mencionar aqui, ó. Esse número 1 vai ser o quê? É uma estrutura bem grande que está aqui, ó. A gente tem um rim do lado de cá, tem um rim do lado de cá, tem uma estrutura muito grande, uma glândula grande aqui, então essa aqui é o fígado. Essa outra estrutura grande do lado de cá vai ser o baço. Essa outra estrutura grande que está aqui vai ser o coração, tá? Então eu tenho uma aorta descendo por aqui, ó, tá certo? Tá? Lembra que a gente falou que a nossa veia cava, ela ia e via por aqui, ó, ia chegar para o lado direito, ia receber um vaso que está aqui. Então essa é a veia porta, essa é a veia cava inferior, tá certo? Tá? Muito bem, aqui é a aorta embaixo, aqui vai ser a artéria ilíaca comum, né? Tá certo? Saindo aqui do lado, né? A gente pode ver aqui, ó, mais ou menos que deve sair para cá, aqui indo pro rim do lado de cá vai ser a artéria renal, outra artéria renal do lado de cá, né? Tá? Grosseiramente assim é isso que eu gostaria que vocês reconhecessem, tá bom? Então é isso, meninos. Muito obrigado aí pela participação, né? A gente tem até domingo, né, para que vocês então me encaminhem o pedido, né, e uma questão, uma pergunta qualquer sobre a aula para que eu possa responder na segunda-feira, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês.